Por 3 anos, a Ucrânia lutou com unhas e dentes contra a invasão da Rússia. Porém, uma nova frente está surgindo, surpreendendo até mesmo os Estados Unidos da América. A Finlândia, que compartilha uma fronteira de 800 milhas com a Rússia, está se destacando de uma forma surpreendente. Depois de anos de neutralidade, a Finlândia entregou seu maior pacote de ajuda militar até agora, se comprometendo totalmente com a causa, e não apenas com armas. Esse ato transmite uma mensagem para Moscou e Washington. A Europa não aguarda os Estados Unidos da América para decidir o destino da guerra. Mas o que há de fato no grande pacote de ajuda da Finlândia? Por que isso é tão importante agora? E quais as implicações para a Ucrânia, Rússia e OTAN? Vamos analisar. Vamos começar detalhando a mais recente doação da Finlândia para a Ucrânia. A informação vem de um anúncio do Ministério da Defesa finlandês, que também foi transmitido no Serviço Nacional de TV e Rádio do país. Segundo o anúncio, essa entrega de equipamento militar difere de algumas doações prévias, que eram entregas de estoque. Isso significa que parte do equipamento militar que a Ucrânia recebeu da Finlândia veio do próprio estoque de armas existentes deste último. Isso indica que parte das doações enviadas à Ucrânia não continha equipamentos produzidos na Finlândia. A Ucrânia utilizou seu próprio estoque de equipamentos, geralmente da era soviética, além de equipamentos recebidos da Finlândia que complementavam diretamente este arsenal sem necessidade de treinamento adicional e logística para soldados da linha de frente. O anúncio sugere que parte do equipamento foi doado para a Ucrânia. Os lotes mais recentes vieram direto dos fabricantes da indústria militar finlandesa. Isso tem implicações para a guerra em andamento e para a própria Finlândia. Vamos começar com o fato de que a Finlândia anteriormente enviou algumas entregas de estoque. Sem dúvida, essas doações provavelmente se mostraram vitais no primeiro ano da guerra. Na Ucrânia, em 2022, o exército ucraniano tinha acesso principalmente a armas remanescentes da época da União Soviética. A Ucrânia aprimorou as armas herdadas da União Soviética, adaptando-as aos designs contemporâneos, mas seu arsenal ainda era fortemente influenciado pelo soviético. As diferenças nos designs entre os equipamentos militares soviéticos e ocidentais, especialmente no auge da Guerra Fria, significavam que equipamentos similares poderiam se comportar de maneira completamente diferente e ter diferentes prós e contras para o seu propósito. O exército ucraniano treinou principalmente com esses tipos de equipamentos, tendo um conhecimento mais extenso de suas possíveis utilizações e funcionalidades no campo de batalha. Isso foi útil, pois muitos países da OTAN doaram um número significativo de tanques soviéticos, como os T-72, porém modificados para operar com tecnologias, ópticas e estratégias mais atuais. Dessa forma, a OTAN, ao fornecer à Ucrânia tecnologia semelhante, como os estoques mencionados, possibilitou que o país a implantasse mais rapidamente no campo de batalha, beneficiando-se dos números significativamente melhorados. Isso leva à próxima fase de doações, como os sistemas mais avançados, Patriots, F-16, mísseis Atacoms, ou os veículos blindados, M2, Bradley e M1 Abrams. Os Estados Unidos da América forneceram a maioria dessas armas e equipamentos para diminuir a vantagem tecnológica da Rússia em termos de equipamentos bélicos. Essa estratégia tem sido muito bem sucedida para a Ucrânia até o momento. Reforçado com armas e equipamentos reformados da era soviética, o exército ucraniano conseguiu transformar uma derrota certa em uma guerra de atrito, na qual a Ucrânia tem chance de vencer ou sair em posição favorável. Mas existem detalhes específicos sobre quais tipos de equipamentos a Finlândia está fornecendo nesta rodada de doações? Não, embora seja compreensível, já que praticamente todos os países mantiveram em segredo o conteúdo da maior parte de suas doações de equipamento militar. A menos que o equipamento seja revolucionário. Como os F-16S doados por países europeus em julho de 2024. Do anúncio, os únicos detalhes são que o Ministério da Defesa finlandês acredita que o equipamento enviado será de extrema importância para a fase atual da guerra, o que ainda deixa muito espaço para especulação. O anúncio esclarece que todo o equipamento será encomendado do fornecedor e enviado diretamente para a Ucrânia. Isso também aumenta a transparência e aprimora a cadeia de fornecimento das armas. Com o fabricante produzindo as armas especificamente para a Ucrânia, eles podem ter mais controle sobre o produto final e sua entrega ao país.
Mas a implicação mais significativa é que a Ucrânia receberá principalmente novos lotes de armamento da Finlândia. Bem, isso se relaciona com o armamento e equipamento soviético reformado anteriormente mencionado, que estava sendo doado em massa para a Ucrânia no início da guerra. Apesar da doação ter permitido à Ucrânia obter armamento mais rapidamente no campo de batalha, um grande impulso na preparação para o combate, o equipamento veio com a desvantagem de ser peças reformadas de segunda mão, provavelmente já obsoletas em seus países de origem. Um exemplo são os famosos F-16S, cuja doação à Ucrânia levou mais de um ano para ser aprovada. O atraso ocorreu parcialmente devido à Rússia fazer um escândalo, alegando que os aviões ameaçavam significativamente sua soberania e segurança, resultando em outra ameaça de guerra nuclear. As aeronaves, obtidas da Holanda e da Dinamarca, deveriam ser aposentadas do serviço ativo por questões técnicas. Os 3 países já possuíam contratos para modernizar suas frotas com aeronaves mais novas. Portanto, doar os aviões para a Ucrânia teve um custo relativamente baixo para sua prontidão de combate. O mesmo pode se aplicar aos equipamentos fabricados nos Estados Unidos da América enviados à Ucrânia ao longo dos anos. Por exemplo, os tanques M1 Abrams foram modificados para sua versão de exportação, vendida pelos Estados Unidos da América no exterior, removendo a blindagem adicional. Isso torna os tanques teoricamente menos capazes de sobreviver. Contudo, o Conselho Europeu de Relações Exteriores declarou que a versão de exportação do tanque supera consideravelmente o tanque russo atual em manuseio e armamentos. Um dos principais motivos para poucos países enviarem equipamentos modernos à Ucrânia é o medo de que sejam capturados e sofram engenharia reversa pela Rússia. Apesar de suas falhas, o exército russo avançou um pouco na linha de frente principal em Donbass nos últimos meses, retomando cerca de metade do território que a Ucrânia havia capturado em Kursk em agosto passado. O impasse territorial sugere que as linhas de frente estão sendo fortemente disputadas. Isso é particularmente verdade no fronte russo, dado suas vantagens numéricas em artilharia e prontidão. Isso aumenta a necessidade da Ucrânia de usar doações baseadas em terra de forma mais agressiva, reduzindo a expectativa de vida útil do equipamento doado. Portanto, é compreensível que a maioria dos equipamentos que a Ucrânia recebe seja mais antiga, pois não se espera que durem mais de 20 anos de qualquer forma. Eles precisam apoiar a Ucrânia durante a guerra no próximo ano antes de reavaliar a situação. No entanto, a Finlândia aparenta ser atípica no que diz respeito a doações. Apesar do último anúncio se destacar como um dos maiores investimentos em dólar ou euro, 2024 teve outras notícias relevantes da Finlândia. O Ministério da Defesa do país afirmou que estava enviando protótipos de armas avançadas para a Ucrânia. Para testes de campo, isso não é novidade. Vários equipamentos enviados pela OTAN à Ucrânia nos últimos 3 anos forneceram informações valiosas sobre sua eficácia em combate. Isso se deve ao fato de não ter havido uma guerra em grande escala entre 2 países com níveis tecnológicos e acesso a armas similares em décadas. A Rússia é um dos maiores produtores mundiais de equipamentos militares avançados, notável por seus designs de artilharia e defesas antiaéreas. As doações fornecem informações ao país de origem sobre os tipos de equipamentos e táticas utilizados. Os conflitos modernos entre exércitos dependentes de tecnologia, como o reconhecimento de longo alcance e drones, são mais adequados para determinados tipos de armamento. Uma lição proeminente aprendida pelos especialistas militares ocidentais é que a artilharia não está se tornando obsoleta, mas evoluindo. A artilharia tradicional é lenta e precisa ser montada e realocada antes que o inimigo contra-ataque. O Ocidente agora favorece a tática de bater e correr. Exemplificada no HIMARS ou outros veículos doados à Ucrânia, a capacidade de atirar e reposicionar rapidamente aumenta drasticamente a sobrevivência e versatilidade de veículos blindados pesados. Mesmo assim, há muito pouca informação sobre quais poderiam ser esses protótipos. As melhores pistas que temos até agora vêm do Complexo Industrial Militar da Finlândia, ou mais especificamente, do fabricante de armas Patria. A Patria, maior fabricante de armas domésticas da Finlândia, é uma empreiteira de defesa de propriedade, principalmente do governo finlandês, com os restantes 49 detidos por um grupo de defesa norueguês.
A empresa forneceu vários sistemas militares modernos tanto para a Finlândia quanto para as forças de defesa internacionais, alguns dos quais foram implantados nos campos de batalha da Ucrânia. Um exemplo notável é o Patria Veículo Modular Blindado, ou Veículo Modular Blindado, um veículo multiuso de 8 rodas. Uma grande força de seu design é sua adaptabilidade para integrar diferentes sistemas de armas e tecnologias. Essa flexibilidade permite que o veículo modular blindado sirva como um veículo de transporte de pessoal blindado, veículo de apoio à infantaria ou transporte médico. Existem diferentes configurações de chassi, incluindo modelos de teto alto, usados para funções de comando e transporte, e modelos de armamento alto, projetados para acomodar armas mais pesadas. O veículo modular blindado possui blindagem reforçada, projetada para resistir a minas antitanque comuns, como o TM-60 e 2S, amplamente utilizado pelas forças ucranianas e russas. A Polônia adquiriu variantes do veículo modular blindado, modificando-as para priorizar a capacidade anfíbia em detrimento de uma armadura mais pesada. Uma área de potencial melhoria para o sistema veículo modular blindado vem de problemas observados com a artilharia rebocada. A Pátria produz um obus rebocado de 155 mm, com uma taxa de tiro rápido de 6 rodadas por minuto e autopropulsão limitada por meio de um motor diesel integrado em uma plataforma com rodas. Em testes anteriores, a Pátria experimentou montar este obus em um chassi de tanque soviético T-55, mas o sistema resultante encontrou desafios, como diminuição da precisão após o reposicionamento e instabilidade no disparo de longo alcance. Apesar de não enviar oficialmente 155 mm da Pátria, a Finlândia forneceu artilharia rebocada mais antiga para a Ucrânia, de seus estoques, incluindo os soviéticos Tu-A36, Dyatsin-B, de 152 mm e 1046 de 130 mm. Esses modelos antigos se alinham com a infraestrutura de artilharia existente na Ucrânia. Eles são de fácil manutenção e fornecimento. Além disso, essa ação provavelmente representa o esforço da Finlândia para eliminar o inventário desatualizado em favor de armamentos domésticos mais avançados, garantindo a capacidade de munição com os 155 mm padrão da OTAN. Segundo o relatório de 2023 da agência finlandesa IDLE, a Pátria cogitava produzir novos AMVs na Ucrânia, utilizando a capacidade produtiva local por meio de acordos de licenciamento. Isso sugere que os veículos modular blindado S se saíram bem na Ucrânia, provavelmente devido à sua natureza modular e adaptabilidade, ambos fatores cruciais na capacidade da Ucrânia de contra-atacar as forças russas. Se levarmos em consideração o anúncio mais recente, ou seja, a Finlândia financiando fabricantes para produzir diretamente armas e equipamentos para a Ucrânia, há uma possibilidade distinta de que esses dois projetos estejam relacionados. A Finlândia também pode estar explorando a possibilidade de usar o chassi veículo modular blindado como base para obuseiros autopropulsados domésticos, baseados em sistemas de artilharia patriotas. Tal desenvolvimento provavelmente se inspiraria no Quasar da França, um obuseiro de 155 mm montado em caminhão. Um equivalente projetado pela Pátria poderia incorporar a proteção superior de armadura do veículo modular blindado e a capacidade de carga aumentada por meio de seu chassi de 8 rodas. O Quasar da França demonstrou desempenho superior no campo de batalha em comparação com o M109A6, Paladin de fabricação americana, e o M777 rebocado britânico, ambos também usando canhões de 155 mm, enquanto aproximadamente um terço da artilharia rastreada doada à Ucrânia foi perdida. Poucas unidades foram destruídas, destacando o benefício da artilharia sobre rodas em termos de mobilidade e sobrevivência, reforçando a necessidade de táticas de ataque e fuga para engajamentos de médio a longo alcance. Outro veículo fornecido à Ucrânia é o transportador blindado, PACE. Diferente do veículo modular blindado, o PACE-QS é um veículo anfíbio levemente blindado de 6 rodas. Um relatório de 2022 confirmou que pelo menos 20 modelos XA-185 foram entregues à Ucrânia até o final daquele ano. Assim como o veículo modular blindado, os modelos XA-180 e XA-185 não têm armamento embutido, mas possuem uma base de torre rotativa que permite a fixação de uma metralhadora ou autocanhão, tornando os veículos de apoio à infantaria. Contudo, informações sobre a performance dos tanques em combate na Ucrânia ainda são limitadas, com relatos indicando que ao menos 12 foram destruídos, abandonados ou capturados pelos russos. Os avanços da Patriot na série PC culminaram na série XA-200,
com uma armadura aprimorada, mas perdendo a capacidade totalmente anfíbia, limitando-se a atravessar a água com até 1,5 metros de profundidade. A XA-202 é utilizada pela Finlândia e Suécia principalmente para comunicação e comando. Um relatório de fevereiro de 2022 indicou que a Patriot estava atualizando a frota XA-202 da Suécia para prolongar sua vida útil até pelo menos 2025. Lições aprendidas com a implantação do XA-185 na Ucrânia podem influenciar melhorias futuras na série XA-202. A Patriot revelou recentemente o TREMOS, um sistema de motor móvel atualizado de 120 mm. O TREMOS integra morteiros pesados em uma plataforma modular, podendo ser montado em veículos 4x4, 6x6, 8x8 e até rastreados. O sistema de motor é aperfeiçoado por um mecanismo de redução de recuo avançado, que melhora a estabilidade do veículo e reduz o desgaste. O TREMOS se destaca pela rápida implantação, permitindo o disparo em 1 minuto após a configuração e realocação imediata após o último lançamento. Isso se alinha com as lições do conflito na Ucrânia, onde mobilidade e reposicionamento rápido foram cruciais para a eficácia e sobrevivência da artilharia. Com a Finlândia podendo fornecer à Ucrânia não apenas novas armas, mas designs avançados testados e aprimorados em campo, como isso afeta o equilíbrio de poder na guerra? Embora os efeitos da doação sejam um pouco atenuados pela retirada do apoio financeiro e militar dos Estados Unidos da América para a Ucrânia, o anúncio do presidente Trump de que os Estados Unidos da América pausariam a ajuda militar indica que a Ucrânia pode perder uma parte significativa das doações futuras. Os Estados Unidos da América podem estar pressionando a Ucrânia a aceitar termos de paz menos favoráveis, já que encerrar a guerra tem sido um dos planos mais destacados de Trump em seus discursos de campanha e entrevistas. Com a mudança na presidência e nas políticas externas, países europeus aumentaram o apoio e decidiram se a Ucrânia pode usar as armas de longo alcance doadas dentro da Rússia. O rastreador de doações do Instituto Kiel sugere que a Europa já havia superado os Estados Unidos da América como o maior doador até o final de 2024. Com as doações dos Estados Unidos da América em espera, países europeus próximos à Rússia ou Ucrânia podem estar mais dispostos a fornecer doações mais eficazes e modernas. A razão para isso é bastante óbvia: autopreservação. Embora exista uma chance mínima de a Rússia um dia declarar guerra à OTAN e tentar conquistar a Europa, a Rússia, há muito tempo, usa a política como mais um campo de batalha para tentar influenciar a Europa e os Estados Unidos da América. O Kremlin foi acusado de interferir nas eleições dos Estados Unidos da América diversas vezes, e um plano alemão para um possível ataque russo à OTAN em 2025 sugere que a primeira fase da guerra seria provavelmente política e demográfica. A pausa na ajuda dos Estados Unidos da América à Ucrânia pode fazer com que os países vizinhos considerem as consequências de uma eventual vitória da Rússia na guerra. Essa linha de pensamento coloca a Finlândia em uma posição singular. A Finlândia não fazia parte do Pacto de Varsóvia ou da União Soviética e não teve uma influência cultural significativa russa. Isso torna improvável que a Rússia tentasse ocupar a Finlândia se ela não estivesse na OTAN, pelos mesmos motivos que a Ucrânia. Contudo, a Finlândia possui a maior fronteira terrestre com a Rússia dentre os países europeus, equivalendo a mais de 50% da fronteira OTAN-Rússia. Além disso, os dois países estiveram em guerra durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial, que terminou com a Finlândia perdendo mais de 1/10 de seu território e uma de suas maiores cidades, Vyborg. Nos últimos anos, as tensões entre Rússia e Finlândia cresceram devido às tentativas russas de enviar refugiados pela fronteira, ignorando as normas de asilo. Isso fez a Finlândia fechar a maioria de suas fronteiras. Em última análise, as ações da Finlândia podem ser vistas como a OTAN tentando se reequilibrar em torno dos Estados Unidos da América, não sendo o tomador de decisões para a aliança. O anúncio dos Estados Unidos da América de pausar o financiamento para a Ucrânia abre espaço para potências econômicas europeias, como Alemanha, França, Itália ou Reino Unido, assumirem o protagonismo e tentarem mediar a paz entre os dois países.
Contudo, a chance da Ucrânia adquirir armamentos modernos que superariam os russos indica que a frente ucraniana pode não continuar tão estagnada quanto nos meses recentes. Assim como em Kursk, a Ucrânia pode ser a primeira a usar suas novas armas nesta incursão. Qual sua opinião? A ajuda da Finlândia será revelada e realmente será útil? Ou essa notícia é apenas uma tentativa de ofuscar as ações contraditórias dos Estados Unidos da América nas últimas semanas? Deixe-nos saber nos comentários e obrigado como sempre por assistir.